Monique Rocco é uma mulher negra de 35 anos, carioca da Gema, licenciada em teatro e graduada em gestão e cooperação cultural internacional. Viveu 7 anos em Barcelona, forma parte do coletivo Mulheres de Pedra, do Rio de Janeiro. Atualmente é estudante de Língua e Cultura Iorubá. Na área do cinema, assina a produção dos premiados filmes Elecô, Cabela, de Yasmin Tainá, O Estopim e o recém-lançado Olímpia 2016, ambos de Rodrigo McNiven. Ainda este ano fez a fotografia do filme Quijaúba. É cofundadora e pesquisadora do Afroflix. Há 1 ano e meio fixou residência em Caxias do Sul, onde fundou o Criadoras Negras Rio Grande do Sul. Integra o grupo de Maracatu, Baque dos Bugres. Olá, Monique, tudo bem? Olá. Então vamos iniciar pelo Cabela. A gente estava trocando uma ideia nos bastidores, me disseste que o Cabela é uma produção audiovisual que fala sobre a mulher tornar-se negra. Sim, a gente costuma dizer que o Cabela é uma experiência audiovisual sobre ser mulher e tornar-se negra. O Cabela, ele, na verdade, é um filme que foi baseado no conto da Yasmin Tainá, que é a diretora e roteirista do filme, o MC Cabela. E o filme traz essa narrativa sobre essa experiência tão dolorosa que é, né, o teu cabelo crespo, né, que vem desde a infância. Então o conto, ele é narrado em primeira pessoa, porque a Yasmin Tainá, ela quis escrever dessa forma, para que quando as mulheres negras lessem o conto, pudessem estar lendo a sua própria história também, né? Porque eu acho que isso que a gente tem de uma memória coletiva, né, com relação ao cabelo. Então a Yasmin, ela passou por tratamentos químicos desde os 6 anos de idade, e é um tratamento super violento, né? Super químico, assim, essa coisa do embranquecimento, né? De você ter que alisar o seu cabelo, já que o padrão de beleza é pautado pelo racismo na nossa sociedade. E aí, a partir do conto, a Yasmin roteirizou, né? E a gente filmou o Cabela. E o Cabela, a gente costuma dizer que é um grande catalisador de memórias, assim, memória, história, força, ancestralidade. São várias mulheres falando sobre a sua experiência de ser mulher negra, né? E o Cabela tem essa proposta de trazer uma outra narrativa, de trazer uma outra estética, saindo do lugar comum também, né? O Cabela, ele não tem um padrão de cinema, né? Daquela coisa de começo, meio e fim, que tem que ter uma certa linha narrativa, é super contemporâneo. A Yasmin também, ela usou muitas referências estéticas nesse filme, e uma das principais referências foi o Zósimo Bubu, que é um dramaturgo, que foi, né, um dramaturgo, ator e diretor brasileiro, negro. E ele fez um filme ali na década de 70, na década de 60, que se chama Alma no Olho. E para aquela época era, assim, uma estética, uma proposta de estética completamente diferente, assim. Então, acho que dentro de tantas referências estéticas que a Yasmin propõe nesse filme, tem essa referência e outras, mas que trouxe uma nova linguagem, eu acho, assim, pro cinema negro. E para Monique, de Monique para Monique, qual é a identidade, o processo de se tornar-se negra? O meu processo de me tornar negra, eu nunca tive nenhum problema, né? Eu sempre entendi que eu não era branca, mas eu acho que o processo na sociedade é muito complicado, porque a gente vive também um certo colorismo, né, aqui no Brasil. E o fato de eu não ter a pele muito escura, então eu sempre vivia um não lugar. Esse lugar de que nem era branca e nem era negra, porque eu não era reconhecida negra também pelo fato de eu ter a pele clara. E ainda hoje as pessoas falam, mas essa menina nem é tão negra, fala um monte de coisa e nem é tão negra assim. Tão negra, né? Tão negra. Tão negra, como se fosse algo, né, que existisse colorismo, como se fosse paleta, né? Então, assim, é uma raça, né? Eu sou negra. Então, um processo mesmo de empoderamento da minha identidade se deu no Rio de Janeiro, com o coletivo Mulheres de Pedra,
que é esse coletivo, que é o meu espaço afetivo, assim, um lugar com outras mulheres. Esse coletivo fica na Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Eu também sou da Zona Oeste. E é um espaço de muito cuidado, assim, um espaço de nutrição, um espaço em que a gente, poxa, começou a entender, esse grupo já existe há muitos anos, né? Ele desde 2001, que tem Mulheres de Pedra, e em 2012 vieram outras mulheres, novas mulheres, e na sua maioria mulheres negras. E foi a partir daí que a gente começou a questionar essa questão da nossa identidade e que proposta que a gente queria fazer. Então a gente começou a transbordar em arte esses processos dolorosos que a gente vivia enquanto mulheres negras na sociedade. Então acho que o meu reconhecimento real enquanto uma mulher negra se deu a partir de estar vivenciando esse processo com Mulheres de Pedra, assim. Então, que ainda formo parte desse coletivo, e a gente ainda está construindo muitas coisas, a gente faz muitas experimentações artísticas, mas sempre pautando a nossa identidade nessas experimentações, como foi o Elecô, por exemplo, né? O Elecô é um filme que eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, assim, profissional, porque eu trabalho com TV e cinema há muitos anos já. E o Elecô foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida, assim, porque existe um festival no Rio de Janeiro que é o 72 Horas, que é um festival que você tem que fazer um filme em 3 dias. Você tem que roteirizar, você tem que fazer tudo, você tem que entregar o produto final em 72 horas. E uma de nós, né, a Lívia Vidal, ela provocou 2 pessoas e viu, né, o anúncio e falou assim: vamos nos jogar, porque a gente é assim, né? A gente vai se jogando nas coisas e a gente vai experimentando. Vamos inscrever Mulheres de Pedra, vamos ter essa experiência artística. Não era nenhuma intenção além da experimentação artística enquanto mulheres negras no audiovisual. E a partir do Elecô a gente conseguiu enxergar essa questão da mulher negra, assim, que a gente não estava se colocando só na tela, mas a gente foi um processo 100% feminino, foi realizado só por mulheres, na sua maioria mulheres negras, e a gente começou a entender que cada processo, assim, que se dava não só na tela, mas quem é que está pensando esse roteiro? Quem é que está dirigindo a imagem? Quem é que está, né, fazendo a fotografia? Quem é que está captando o áudio? Todos esses processos técnicos que, na realidade do cinema, eu que vivo isso, assim, é muito difícil, né? A importância da representatividade. Exatamente, porque se a gente está falando de autorrepresentação, né, de autorrepresentatividade, de autoapresentação, e se você vê até hoje, as representações que a gente tem sempre nos coloca nesse lugar de subalternidade, né? E a mulher negra, principalmente, também no lugar da objetificação. Então, a gente percebeu que só a gente ocupando esse lugar de pensamento, só a gente construindo narrativa e criando novas estéticas é que a gente ia conseguir se representar e que a gente ia conseguir aprofundar essa questão, né? Falar de nós de uma forma profunda, falar da subjetividade da mulher negra. E isso não pode ser feito por outra pessoa a não ser nós mesmos. Rio de Janeiro, Caxias do Sul. O porquê? Eu tenho meu companheiro é caxiense, né? E ele morava no Rio de Janeiro comigo lá e a gente estava num processo em que o Rio de Janeiro, eu estava muito saturada da minha cidade, assim, por questões de mobilidade urbana, por questões políticas, no qual eu estava muito cansada, trabalhando sempre exaustivamente. Não sou do Rio de Janeiro da parte da Bossa Nova, né? Eu não sou do Rio de Janeiro da parte do Cristo Redentor e da praia. Então eu sou da periferia. Então isso no Rio de Janeiro não é simples assim, né? Você leva um tempo para chegar ao trabalho, você passa perrengue para se locomover. Então eu estava um pouco cansada desse processo e a gente decidiu vir para Caxias do Sul para ter uma vida um pouco mais orgânica. E eu cheguei aqui e eu falei, nossa, eu preciso ficar aqui, né? Quando eu percebi que
bem, assim, o imaginário social aqui é bem complicado, né, com relação à população negra. E o que não me estranha, porque eu acho que o importante a gente falar que a construção histórica do nosso país, ela já se deu de forma violenta, né? Então, acho que quando os sujeitos vêm para um país, né, vêm de outro continente, os africanos vieram para cá de forma subhumana, assim, desumana, né, contra a sua vontade. Então, assim, eu acho que a população negra ela já foi inserida no país com um processo de violência e já nesse lugar de subalternidade. E isso é uma coisa que se reproduz, né, desde a escravidão até agora. Então, a gente ainda vive essa herança de violência. E eu percebo que aqui a questão da imigração italiana, né, a imigração europeia, ela é muito forte. O que coloca o negro em um outro lugar, assim. E existe um mito que no Rio Grande do Sul não há negros. E é bizarro isso, porque tem muitos negros no Rio Grande do Sul. E na Serra Gaúcha tem negros, e muitos, né? Então, eu falei, nossa, eu preciso ficar aqui. Eu acho que aqui minha militância, né? Agora, a partir do momento que eu passei por Elecô, Cabela e Pijaua, eu consigo unir a minha profissão com a minha militância. Isso foi fantástico, assim. Então, eu fiquei muito provocada de estar aqui na cidade falando sobre essas questões e tentando contribuir para criar um outro imaginário, né? Porque geografia tem cor. E eu sinto que Caxias do Sul as coisas acontecem muito no centro da cidade. E isso é muito cruel, porque é só para alguns, né? Então, o fato de, quando eu falo que geografia tem cor, é porque o negro está, na sua grande maioria, na periferia. E as coisas né, não vão muito para lá, nem a periferia tem muita oportunidade de ter umas experiências estéticas aqui na cidade. E eu quero poder estar aqui para não deixar passar isso batido. E a relação de empoderamento do negro caxiense, como tu analisa? Eu acho que a gente já está vivendo um processo diferente, assim. Eu acho que ainda é muito sutil, ainda é muito pequenininho, assim. Mas eu tenho conhecido pessoas nas quais começam a se perceber, a não ter vergonha de ser negro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda é muito complicado, porque, como a gente falou no início, quando o padrão de beleza é pautado pelo racismo, quando na universidade, né, no espaço da academia, você não tem referências que falem sobre a sua identidade, tudo que você aprende é sobre a escravidão, né? Ninguém traz referência dos seus reis, das suas rainhas, da riqueza do continente africano, sempre é aquela mesmice de colocar o lugar da fome, o lugar da pobreza, sempre nos colocam num determinado lugar, né? Estão sempre dizendo pra gente que a gente só pode ocupar até aqui. E isso não é verdade, né? Então, acho que a gente está tendo algumas mudanças. Eu acho que a partir da estética está sendo bem legal, assim. E ela tem sua razão de ser, porque as pessoas estão com medo de ser um empoderamento vazio, só black, só... Eu acho que não. Eu acho que o corpo, ele foi muito violentado durante muito tempo. Então, o fato de você já conseguir usar um Black Power, eu acho que o fato de você já conseguir, né, assumir o seu cabelo, que é natural, faz parte de você, isso já é romper com o processo de violência, né? O corpo negro ele foi violentado e ele ainda é violentado muitíssimo até hoje. Então, eu acho que já o fato do empoderamento estético já faz com que você repense, né, se repense enquanto cidadão, enquanto um cidadão negro. E aí eu acho que isso faz você levantar questionamentos e aí você vai se aprofundando, né, enquanto uma pessoa negra, assim. E aqui em Caxias a gente agora está com, pelo menos a questão da mulher negra, a partir de um processo criativo, de um filme, eu fundei um núcleo, que é o Criadoras Negras RS, né, Criadoras Negras Rio Grande do Sul, que são mulheres daqui de Caxias do Sul e mulheres também de Porto Alegre,
exatamente por essa ausência de um espaço no qual a gente possa se reconhecer, um espaço que a gente possa falar das nossas questões. As pessoas precisam entender que ser mulher e negra tem as suas especificidades. A gente não passa só por uma questão, eu costumo dizer que ser mulher negra é experimentar uma condição de asfixia social, né? E é a síntese de duas opressões, que é raça e gênero. Então, eu percebo que aqui em Caxias do Sul a gente não é representada, a gente não tem muito espaço, nem mesmo nos movimentos sociais. Então, a gente tem que lidar com as questões com especificidade. E aí, através do filme Trânsito, que foi um filme que quando eu cheguei aqui em Caxias, eu fiquei muito afim de trazer essa linguagem, mas através do cinema que representasse a mulher negra do Rio Grande do Sul. E se autorrepresentatividade, eu não posso falar da mulher negra do Rio Grande do Sul porque eu sou carioca, eu cresci na periferia do Rio de Janeiro, no calor de 40 graus. Né? Ser mulher negra na Serra, ser mulher negra no Rio Grande do Sul também tem as suas especificidades. Então eu fui mapeando as mulheres na rua, assim. Fui conhecendo as mulheres, eu parava as mulheres na rua, as pessoas deviam achar eu louca, né? Parava as mulheres na rua e fui mapeando essas mulheres até que eu falei, vamos fazer um filme? Como assim fazer um filme? Não, a gente pode fazer um filme. As pessoas acham que o cinema... As pessoas acham não. Isso foi muito bem colocado, né? Muito bem imposto, né? Que o cinema é um lugar muito especial, né? Em que só pessoas muito técnicas e, enfim... E o domínio técnico geralmente é do homem branco, né? Então, a gente tenta romper isso. E essas mulheres são mulheres de diferentes ocupações. A gente tem artista plástica, a gente tem designer, a gente tem diferentes mulheres negras que trouxeram as suas memórias, né? A gente também, assim como o Cabela, foi um processo de catalisador de memórias, mas a memória da mulher negra do Rio Grande do Sul, com a sua especificidade. E falando desse trânsito, porque tem muitas mulheres que estão em Caxias do Sul que não são daqui, né? Que são de, acho que é Dom Pedrito, são cidadezinhas e que vêm para cá com a questão do trabalho. Os pais vêm tentar uma experiência de vida diferente em Caxias do Sul e enfrentam um racismo bem forte, né? E através desse processo criativo do Trânsito, que é um filme que a gente colocou no edital Financiarte esse ano, ainda não saiu o resultado, a gente está bem ansiosa. Torcendo. Torcendo muito para que role, porque esse projeto a gente acredita que ele tem um cunho que ele é social, né? Além de artístico, ele é importante, né? Poder mostrar em Caxias do Sul essa narrativa, a mulher negra falando, né? Falando a sua história. Monique, no início da tua fala, tu comentaste sobre a falta de referência, sobre o negro como objeto de subalterno. Uhum. De onde brotou as tuas referências? As minhas referências? Então, acho que na academia, eu não tive, né, essa experiência assim, de autores negros, de acessar pesquisas de pessoas negras, né, de intelectuais negros. Então, esse processo se deu para mim pós-academia. E principalmente através de Mulheres de Pedra também, porque a gente começou uma grande investigação, assim, principalmente na literatura, e eu descobri um mundo, assim, da literatura negra, né? Desde a literatura africana, a literatura afro-brasileira. A gente tem grandes autores, sabe? E mulheres negras muito incríveis. Eu, por exemplo, sou apaixonada por Conceição Evaristo, porque eu amo a forma como ela escreve, eu me sinto representada. Ela fala que são as escrevivências, né? E eu acho que é bem isso, assim. A Chimamanda, Carolina Maria de Jesus, Jennifer Nascimento, assim, tem um mundo de literatura, mas que não é tão acessível, né? Assim, as pessoas não sabem muitas vezes porque a academia ela não introduz esse material dentro, né? Para que a gente possa acessar e que a gente possa discutir e que a partir disso a gente possa criar as nossas pesquisas, né? Os nossos documentos, as nossas teses, os nossos artigos.
Acho que em outras partes do Brasil isso já está mudando um pouquinho, mas recentemente eu fiquei sabendo aqui em Caxias que uma aluna, uma mulher negra, tentou colocar o tema das cotas e não foi permitido. Né? Ela queria escrever sobre as cotas raciais e ela não deixaram. Como é que é isso? Como é que alguém pode, como é que não, se você fizer, eu não vou ser seu tutor e você já vai tirar a média tanto. Por que eu não posso escolher falar sobre algo que me importa, sobre algo que é para uma transformação social, né? Então eu acho que essas referências, eu vejo muito cinema negro, né? Cinema brasileiro, cinema africano. Eu gosto muito de investigar a minha identidade, né? Então, sendo afrodescendente, eu pesquiso muito a África, eu amo as referências estéticas da África, eu acho que é lindo, assim, é vivo, é alegre. Então, eu não consumo aquilo que não me representa mais. Então, acho que também isso tem uma relação muito forte e muito importante, né? A gente já não está mais consumindo e aceitando qualquer coisa. Então, acho que é por isso que as empresas começam a fazer maquiagem para minha pele, começam a pensar um sutiã para minha pele. Não porque eles são legais, mas porque eles começam a entender um pouquinho que nós somos consumidores. O famoso lápis cor da pele. Que problema. Que problema. Tem um filme muito legal que eu indico, que é da Larissa, fulana de tal, que é o Lápis de Cor. É lindo esse filme e fala sobre essa temática. É uma mulher negra. E falando em produção negra, Afroflix. Afroflix. O Afroflix na verdade, foi um questionamento que começou no Cabela, né? Quando a gente produziu o Cabela. De para onde vão as nossas produções? Né? E pensando que também o mercado de curta-metragem, ele não é muito explorado, né? Assim, então a gente não, se não for mostras específicas, assim, a gente não vai no cinema e paga a entrada e assiste um curta-metragem. Isso não acontece, né? E é muito difícil a gente também encontrar esses conteúdos. Não é simples, você pesquisar, colocar numa plataforma de pesquisa na internet e achar muitos materiais, muitos conteúdos negros, né? E aí a gente pensou, né, na verdade foi a Yasmin Tainá, né, a diretora do Cabela, que teve assim essa ideia genial de unir tudo numa plataforma, né, de criar uma plataforma que é uma plataforma colaborativa, no qual tem videoclipes, longas, curta-metragem, vlogs. E a única questão é que precisa ter um produtor, ou um diretor, um roteirista, um protagonista negro. Né? A equipe não precisa ser uma equipe completa de pessoas negras, mas que precisa ter, para se escrever o filme na plataforma, precisa ter, né, um protagonista, um roteirista, um diretor, um produtor negro. E é muito legal isso, porque o Afroflix você acessa e você tem conteúdo de várias partes do Brasil. A gente começou focado com o que está sendo produzido aqui no Brasil e a gente já vai ampliar, a gente vai colocar filmes que estão sendo produzidos em outros países. E eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço, assim. E para eles existirem, a gente precisa criar. Então a gente criou o Afroflix com essa intenção, de ter um conteúdo ali de fácil acesso, organizado, para que as pessoas possam consumir e para que os produtores tenham um espaço para colocar os seus conteúdos, entendeu? Para que ele possa circular, para que outras pessoas possam acessá-los. Estamos caminhando para o fim, mas vamos falar de Olímpia 2016. Olímpia. Para mim é sempre um prazer enorme trabalhar com o Rodrigo McNiven, assim, eu acho que o Rodrigo fala assim, tô com um projeto novo, eu já saio correndo, conta tudo, já quero, assim. Eu tive a experiência do Estopim, né, que usa o caso do Amarildo como pano de fundo, para falar da militarização do Estado.
E foi uma experiência, assim, super profunda, super especial, né? De Amarildo, um homem negro, da Rocinha, que foi assassinado pela polícia militar do Rio de Janeiro. E o Olímpia já é tá tratando da corrupção, né? E ela trata da corrupção fora do lugar comum, né? E a gente usa a ficção, é um doc-ficção, assim. Dessa vez o Rodrigo, ele atua no filme com o papel dele mesmo, né? E através de toda essa investigação, o Olímpia, ele começou as pesquisas, as filmagens em 2012, né? Então, assim, é uma investigação que já vem há algum tempo, o Rodrigo Macchini vem fazendo. Um trabalho bem estruturado. Muito bem estruturado. A gente captou a grana para fazer o filme através de crowdfunding, porque a gente sabia que levantar essa temática no nosso país impossível através de edital, porque eu acho que a gente não teria a liberdade de expressão que a gente tem nesse filme se a gente tivesse recebido o dinheiro público. Então a gente fez um crowdfunding, a gente captou 111%. A gente fez ainda assim na guerrilha, porque as pessoas precisam entender que assim, fazer audiovisual é muito caro, né? E ainda assim foi com muito esforço, assim, produção. A gente filmou, a gente teve diária de, sei lá, 15 horas. A gente fez seguida, assim, quase todos os dias filmando. E eu convido que as pessoas assistam Olímpia, recém-lançado. Faz 1 ou 2 semanas que o filme lançou no Rio de Janeiro, teve a sua estreia no Rio de Janeiro, lotado, né? E as pessoas estão saindo bem impactadas do cinema, porque realmente o tema da Olimpíada, né? O processo de violência com a cidade do Rio de Janeiro, com a população do Rio de Janeiro, com as Olimpíadas, é algo terrível, sabe? Assim, eu não consigo celebrar a Olimpíada. Então, o Olímpia também fala dessa questão, né, das desocupações, de todo um processo que é um processo antigo e que agora chega a Olimpíada. Acho que é tudo muito bem pensado, tudo bem orquestrado. E eu acho que o Olímpia teve a coragem de colocar isso em pauta e botar isso para a população, assim. Rechaço social periférico. Monique, uma frase que tu gostaria de citar, um autor que tu admira, para a gente finalizar esse programa? Eu quero citar uma frase que eu tenho tatuada, que é da Lélia Gonzalez, que diz: a gente nasce parda, a gente nasce preta, parda, mulata, marrom, roxinha, dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista. Obrigadão. Obrigado pela tua presença, que a gente possa conversar muito mais ainda. Muito obrigada. Que possa vir nos visitar mais aqui. E obrigada por estar nos representando na TV. Obrigado. O Diálogos fica aqui. Até a próxima.